A gente vai apresentar para vocês hoje sobre as escolas literárias. Vamos abordar três. Primeiro, trovadorismo. Segundo, o romantismo. E o terceiro, o realismo. As escolas literárias, basicamente, são acontecimentos históricos que envolvem a literatura desde que houve a formação da escrita. Elas têm suas características próprias e são essas que a gente vai retratar aqui nesse vídeo, nessa videoaula. Cada vídeo vai ser formado por um aluno de cada série do ensino médio, dedicando ao Divino Mestre, e eu, como terceiro ano, irei falar sobre o realismo. Nós vamos começar essa videoaula falando sobre a primeira escola literária, que foi o trovadorismo. O trovadorismo ocorreu entre os séculos XII e XIV, na Península Ibérica, formado por Portugal e Espanha. Neste período, mais conhecido como Idade Média, o idioma predominante era o galego-português e o seu sistema econômico era o feudalismo. Nesse sistema econômico, existia a relação entre o suzerano e o vassalo. O suzerano era o senhor feudal, que podemos dizer que ele doava a terra para o vassalo, que teria que plantar e cultivar naquela terra, e toda a colheita iria pertencer ao suzerano, e em troca disso eles receberiam proteção. Nesta época, havia uma grande influência da Igreja Católica na vida do povo, e o homem era fortemente ligado ao poder teocêntrico. Eles acreditavam que Deus estava no centro do universo. Se pararmos para observar a pirâmide social daquela época, a gente pode perceber que na base se concentram os camponeses e servos. No centro da pirâmide está a nobreza, e no topo fica o clero, ou seja, o rei, quem comandava tudo por ali. No trovadorismo, existia dois tipos de cantigas trovadorescas. As cantigas eram feitas em forma de poema para serem musicalizadas e apresentadas em ocasiões especiais para os senhores feudais. Existiam as cantigas líricas e satíricas. As cantigas líricas se subdividiam em duas cantigas, as cantigas de amigo e de amor. E as cantigas satíricas também se subdividiam em duas, as cantigas de escárnio e de maldizer. A cantiga de amigo, que pertencia à cantiga lírica, normalmente apresenta o eu lírico feminino na situação de solidão e tristeza. A cantiga de amor apresenta o eu lírico masculino, tem origem provençal, ou seja, pertence à nobreza, e é feito para homenagear a sua amada, quase sempre nobre e às vezes casada. As cantigas de escárnio, que pertenciam às cantigas satíricas, apresentam uma linguagem conotativa, poética, se destaca por apresentar ironia no poema. E as cantigas de maldizer também pertenciam às cantigas satíricas e possuem uma linguagem simples, direta e agressiva, e às vezes usando palavrões. Agora a gente vai ficar com o Gabriel, que vai explicar sobre o romantismo. O período romântico no Brasil inicia-se em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do poeta Gonçalo de Magalhães, e vai até o ano de 1881. O desenvolvimento da literatura brasileira, propriamente dita, aconteceu a partir da vinda da família real para o Rio de Janeiro, que gerou um forte desenvolvimento artístico e cultural na colônia. Vejamos agora as características da poesia e da prosa romântica. A poesia é dividida em três gerações. A primeira geração, conhecida como nacionalista e indianista, os temas principais giram em torno da nova pátria, com menções ao passado histórico do país. Também estão presentes temas como a exaltação do índio, considerado o herói nacional. A segunda geração romântica, mal do século, as principais características da geração são o individualismo, o egocentrismo, o negativismo, a dúvida, a desilusão, o tédio e sentimentos relacionados à fuga da realidade, que caracteriza o chamado ultrarromantismo. São temas recorrentes da segunda geração: a idealização da infância, a representação das mulheres virgens e a exaltação da morte. A terceira geração romântica, conhecida como condoreira, é caracterizada pela poesia libertária influenciada,
A poesia dessa geração é combativa pela denúncia das condições dos escravos, decorrência do sistema econômico brasileiro baseado no trabalho escravo. A prosa romântica é dividida em 4 fases. A primeira fase, indianista, o romance indianista traz à tona a vida, a cultura, a crença e costumes indígenas. O índio surge como herói, representando o Brasil e os brasileiros, sendo corajoso, heróico, forte e idealizado. Há uma valorização da natureza e o espaço onde ocorre a narrativa, remetendo ao natural, a paisagem brasileira. O romance histórico traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo relato de muitas vezes mistura de ficção e realidade. O romance urbano narra uma história que geralmente ocorria nas capitais, na alta sociedade. Funcionava como uma crítica aos costumes, mostrando à sociedade os interesses desta em uma determinada época. E por fim, o último, o regionalista, passa em um ambiente rural, mostrando costumes, valores e cultura típica de uma região. Este tipo de romance trazia maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que voltava a olhar das regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona sua diversidade. O realismo foi uma escola literária formada em reação ao romantismo. Eles buscavam principalmente retratar os problemas e costumes da burguesia naquela época. O realismo ele foi surgido durante o século XIX na França e se estendeu por toda a Europa. O realismo, como já diz o nome, real. Eles queriam retratar, ao contrário do romantismo, fatos reais, como os problemas sociais da época, e fez com que a burguesia entrasse em alta nas prosas e nas poesias ocorridas naquele tempo. Bom, falando agora do movimento realista, ele corresponde à seção da pequena burguesia. Essa pequena burguesia tinha como principal pensamento filosófico o positivismo. Esse positivismo, ao contrário do gosto da alta burguesia naquela época, que era interessada no jogo da arte pela arte, motivou a arte voltada às soluções dos problemas sociais, isto é, a arte engajada de compromissos, que se deslocava também contra o tradicionalmente romântico ou o romantismo e procurava incorporar os descobrimentos científicos de seu tempo. Então, o realismo até agora que a gente viu foi um movimento artístico fundado no século XIX na França, que percorreu durante toda a Europa e que chegou no Brasil. Chegando no Brasil, ele foi utilizado assim, um dos maiores artistas desse tempo no Brasil foi Machado de Assis, com prosas que foi marcada por 2 gerações, a primeira geração do romantismo e a segunda do realismo. Os realistas literários, eles procuravam, através dos personagens da vida comum, retratar o real, ou seja, quebravam com essa linearidade de heróis românticos em ambientes incomuns. Por esse motivo, eles evitavam ter linguagens floris e sentimentais e eram cautelosos na observação da sociedade naquela época. Eles tentavam evitar a poesia e botavam como fonte de escritura a prosa e o romance. Eles muitas vezes combinavam o seu interesse na vida real com as questões sociais, e esses assuntos eram retratados nas suas escritas. Agora a gente vai falar do realismo no Brasil. Durante 1880, basicamente, o romantismo já era implantado aqui no Brasil. Quando essa arte realista chegou, era considerada pelos românticos como algo antirromântica, até porque ele quebra com toda essa linearidade que as poesias
e romances românticos têm. O ápice para tudo isso ocorreu com Machado de Assis, quando em 1881 ele publica o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, um grande escritor e crítico daquela época. Porém, ele se destaca por duas fases. Suas obras têm a primeira fase, que é a fase romântica, na qual ele escrevia romances nacionalistas, o seu tema era nacionalista, e a segunda fase, realista. Foi marcada pela obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o ápice para o realismo se infundir no país. A fase de Machado de Assis, como já foi dito antes, era a fase realista. Machado abre espaço para as questões psicológicas dos personagens. É a fase que o autor retrata muito bem as características do realismo literário. Machado de Assis faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades. Nessa fase, destaca-se as seguintes obras. Como foi dito, a primeira, que foi o ápice, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Machado também escreve contos tais como Missa do Galo, O Espelho e O Alienista. Escreveu diversos poemas, crônicas sobre o cotidiano, peças de teatro, críticas. Missa do Galo é um conto escrito por Machado de Assis na sua fase realista e narra a história de uma mulher que ela é traída pelo seu marido e na noite de Natal conversa com o jovem Nogueira que está na sua casa. Eles conversam e subjetivamente tende a entender que eles têm um caso, mas nada é descrito durante o conto. Fica na interpretação do leitor. E durante essa conversa, dá-se a entender que Conceição está dando em cima de Nogueira e o mesmo, por algum momento, a quer. É como se o sentimento fosse recíproco. Só que no final, ele quase esquece o horário da Missa do Galo. E como alguém vai o chamar lá na sua casa, ele vai para a Missa do Galo e depois ele retorna. Realizando o realismo, é uma escola literária fundada depois do romantismo, em reação ao mesmo, na qual eles buscavam expor as realidades sociais daquela época. O realismo no Brasil chegou aqui no século XIX, em 1881, com Machado de Assis, quando ele publica o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.